Na pequena cidade de Ridgewood, onde as casas se alinhavam como peças de um quebra-cabeça perfeito, algo incomum estava prestes a acontecer. Tudo parecia normal naquele final de tarde, com o sol se pondo preguiçosamente atrás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos. Mas naquela casa simples, algo estava prestes a romper a linha do cotidiano. Lucas, um garoto de apenas 4 anos, sentava-se na sala de estar, seu olhar fixo em um ponto distante. Seus pais, Ana e Marcos, estavam distraídos, envolvidos em suas conversas, mas algo nos olhos do menino parecia inquietante. Ele sempre fora uma criança precoce, mas aquela tarde seria diferente. "Eu sou Abraham Lincoln", disse ele, com a clareza de uma criança que não hesita. As palavras saíram de sua boca de maneira calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ana, surpresa, olhou para Marcos, tentando entender o que havia acabado de ouvir. "Lucas, o que você está dizendo?", perguntou, com uma risada nervosa, tentando aliviar o clima. Mas o menino apenas repetiu, sem qualquer sinal de confusão ou brincadeira. "Eu sou Abraham Lincoln. Vou dizer o que acontecerá no futuro. O mundo vai mudar." Marcos, que sempre fora cético, apenas deu de ombros. "Ele está apenas brincando, Ana. Você sabe como ele é criativo." Mas Ana não estava tão convencida. A expressão de Lucas era séria, quase distante, como se estivesse observando algo além daquelas 4 paredes. Ele não era o tipo de criança que inventava histórias. Tudo o que ele dizia era sempre baseado em algum tipo de observação cuidadosa. E o que ele estava dizendo agora, com a calma de um adulto, parecia algo mais. "Vou te contar uma coisa, mamãe", disse Lucas, enquanto seus olhos se fixavam em Ana. "Um grande líder virá e mudará o destino de muitos. Mas ele enfrentará muitos obstáculos e sofrerá. A morte virá de forma inesperada, mas o que ele fará marcará o mundo para sempre." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como um menino tão pequeno poderia falar de morte e liderança com tal seriedade? Ela tentou ignorar o desconforto crescente dentro de si, mas as palavras de Lucas continuavam a ecoar em sua mente. "Lucas, onde você ouviu isso?", Ana perguntou, mais preocupada agora, tentando encontrar alguma explicação lógica. O garoto olhou para ela com uma calma estranha, como se estivesse prestes a revelar algo grandioso. "Eu vivi isso antes. Eu sou Abraham Lincoln." Ana e Marcos trocaram um olhar desconfortável. O que estava acontecendo ali? O que aquilo significava? Era só o começo. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Lucas continuou a surpreender e desconcertar seus pais. O menino parecia viver em um mundo à parte, distante da realidade de uma criança comum. Ele começou a se referir a momentos históricos, como se tivesse vivido cada um deles. Numa manhã, enquanto brincava com seus brinquedos, Lucas começou a contar detalhes sobre a Guerra Civil Americana, descrevendo estratégias militares com uma precisão surpreendente para sua idade. General Lee se retirou para o norte depois da Batalha de Gettysburg, mas o ponto de virada foi em Vicksburg, quando as forças da União tomaram o controle do rio Mississippi. "Isso foi crucial para a vitória de Grant", Lucas disse, seu olhar concentrado em um soldado de brinquedo que ele manipulava com habilidade. Ana olhou para Marcos, sem saber como reagir. Ele parecia espantado, mas também cético. "De onde ele tirou isso? Eu nunca falei sobre isso com ele", disse Ana, tentando racionalizar o que estava acontecendo. "É só uma coincidência", Marcos respondeu, tentando minimizar o impacto das palavras do filho. Mas no fundo, ele também estava desconfortável. Ele sabia que algo estava estranho, mas não conseguia compreender a profundidade do que estava acontecendo. Lucas, no entanto, continuou a afirmar com convicção: "Eu sou Abraham Lincoln. Eu vivi naquela época. Eu morri, mas eu vou voltar.
Essas palavras, ditas com tanta seriedade, não pareciam ser apenas uma brincadeira infantil. Havia algo em sua voz, um tom de experiência e sabedoria que não pertenciam a uma criança de 4 anos. Ele continuava a relatar eventos históricos com uma clareza desconcertante, até mesmo apontando para detalhes que pareciam triviais para quem não conhecesse a história de Lincoln. Naquela noite, enquanto a família estava à mesa para o jantar, Lucas fez uma nova declaração, uma que deixou seus pais ainda mais desconcertados. Ele olhou para sua mãe, fixando-a com um olhar penetrante. Mãe, você vai ver, o futuro vai mudar. As pessoas vão lutar por liberdade e justiça, mas um presidente vai ser assinado em assassinato, e isso será apenas o começo de uma nova era. Muitas vidas serão perdidas, mas depois algo mais grande vai acontecer, algo mais importante. Ana engoliu em seco, seu coração disparando. Lucas, onde você aprendeu isso? Você está falando de uma história muito antiga. Eu sei o que sei. Lucas respondeu calmamente, sem hesitar. Ele parecia entender mais do que uma criança deveria entender, como se fosse capaz de ver algo além do presente. Marcos começou a se sentir desconfortável com a situação. Ele sempre acreditara que as crianças passavam por fases de imaginação, mas isso era diferente. Algo estava errado, e ele não sabia o que pensar. Enquanto isso, Lucas continuava a expressar com calma uma série de profecias que pareciam vir de um tempo longínquo. Ele falava sobre líderes que surgiriam, guerras que aconteceriam e tragédias que abalariam o mundo. Ele mencionava detalhes sobre a eleição de um presidente futuro, algo que ninguém poderia prever naquela época, e sobre mudanças políticas que seriam sentidas globalmente. E por mais estranho que fosse, a precisão das palavras de Lucas parecia impressionante. Às vezes, suas profecias soavam como uma previsão do futuro, outras como se ele fosse um eco de algo que ele já tivesse vivenciado. Ana, tomada pelo medo e pela curiosidade, procurou ajuda. Ela começou a pesquisar sobre reencarnação e fenômenos semelhantes, tentando entender como um menino tão pequeno poderia ter tanto conhecimento sobre uma vida passada. No entanto, por mais que lesse, nada parecia dar explicações convincentes. Na escola, Lucas também se destacou. Ele parecia saber sobre os presidentes dos Estados Unidos e sobre eventos históricos, como se estivesse em um nível avançado de compreensão para sua idade. O diretor da escola, preocupado, pediu a Ana para conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Ana ficou chocada ao ver que Lucas, com apenas 4 anos, parecia entender complexos conceitos políticos e históricos com uma clareza desconcertante. Ele até apontou para um livro sobre Abraham Lincoln e disse: "Eu escrevi isso", o que fez Ana se perguntar mais uma vez até que ponto ele realmente estava vivendo uma outra vida, ou se era apenas uma série de coincidências bizarras. Marcos, por sua vez, tentava se manter racional, mas ele não conseguia escapar da ideia de que algo misterioso estava acontecendo com seu filho. Algo que desafiava a lógica e a explicação científica. O que começou como simples comentários desconexos de uma criança agora parecia algo muito mais complexo. Lucas estava revelando informações que nenhum de seus pais poderia entender completamente, e o mistério parecia se aprofundar a cada palavra que ele dizia. Enquanto isso, Lucas continuava, imperturbável, a fazer novas e estranhas profecias sobre o futuro. Ele falava sobre figuras históricas, sobre catástrofes e sobre a ascensão de novos líderes, como se tivesse uma visão clara do destino do mundo. O futuro parecia estar se desenrolando diante de seus olhos, e ele, de alguma forma, parecia ser o único capaz de ver. Ana não sabia mais o que pensar. Cada dia parecia trazer uma nova revelação perturbadora de Lucas. Ela havia procurado especialistas, tentando encontrar algum psicólogo infantil que pudesse explicar o comportamento estranho do filho. No entanto,
Os profissionais que consultaram estavam tão perplexos quanto ela. Ninguém conseguia encontrar uma explicação lógica. Enquanto isso, Lucas parecia continuar com suas declarações enigmáticas, como se estivesse sendo guiado por algo invisível. Ele falava sobre futuros eventos políticos, sobre desastres naturais e até mesmo sobre tragédias que ocorreriam com figuras de poder, como se estivesse vivendo em uma realidade paralela, onde as vidas de pessoas históricas e o futuro se entrelaçavam. Na escola, as coisas pioraram. Lucas foi expulso de várias aulas por simplesmente interromper os professores com comentários sobre coisas que ele não poderia saber, coisas que estavam além do entendimento de uma criança de sua idade. Uma vez, ele disse à professora de história: "O presidente que vem após esse mandato será lembrado como um grande líder, mas ele não verá o final de seu mandato. Algo inesperado acontecerá a ele, e isso mudará a história do país." A professora, chocada, tentou racionalizar as palavras do menino. "Lucas, você está confundindo as coisas. Isso não faz sentido. O presidente atual tem muito tempo ainda no cargo. Não podemos prever o futuro." Mas Lucas olhou para ela com uma confiança que deixou todos os presentes na sala em silêncio. "Você vai ver. Quando a morte acontecer, o mundo vai parar. Mas não para de um jeito ruim. Será um novo começo. As coisas vão mudar para melhor, mas também haverá sofrimento." Esse tipo de resposta deixou os pais de Lucas, especialmente Marcos, ainda mais perturbados. Ele já estava tentando afastar a ideia de que seu filho pudesse ter alguma ligação com figuras históricas ou que estivesse reencarnado. Mas as palavras de Lucas estavam começando a aparecer cada vez mais como profecias que estavam prestes a se concretizar. Marcos, cético até então, procurou um especialista em fenômenos paranormais. Talvez isso fosse mais do que apenas o comportamento de uma criança de 4 anos, algo que desafiasse a realidade das explicações científicas e psicológicas. O especialista, um homem de meia idade chamado João, ouviu atentamente a história de Ana e Marcos e, depois de algumas conversas, começou a sugerir que talvez Lucas estivesse, de fato, lembrando de uma vida passada. "Eu sei que parece uma ideia absurda, mas eu já vi casos assim", disse João, em uma voz baixa e pensativa. "Às vezes, as crianças podem lembrar de vidas passadas, especialmente quando são muito jovens. A mente delas ainda não está completamente fechada para essas lembranças. Isso não significa que tudo o que ele diz seja uma verdade absoluta, mas é algo digno de atenção." Mas Marcos ainda estava cético. "Então você está me dizendo que meu filho é, de alguma forma, a reencarnação de Abraham Lincoln? Isso é impossível, não faz sentido." João, no entanto, parecia mais determinado a explorar essa ideia. "Eu não estou dizendo que é exatamente isso, mas você precisa considerar que há algo acontecendo aqui que vai além da explicação comum. Eu sugiro que você mantenha os olhos abertos. Pode ser que o que Lucas está dizendo tenha algo a ver com o futuro, algo que ainda não conseguimos compreender." Ana, por outro lado, não sabia o que pensar. Ela sentia que havia algo mais profundo em tudo isso, mas estava com medo de aceitar a ideia de que seu filho fosse, de alguma forma, a reencarnação de um líder histórico. Mas as palavras de Lucas continuavam a ecoar em sua mente, e cada vez que ele fazia uma nova previsão, ela sentia que o peso de suas palavras carregava um poder indescritível. No entanto, enquanto o mistério se intensificava, o mundo ao redor da família de Lucas parecia começar a mudar de maneiras inesperadas. Notícias de figuras políticas e eventos históricos começaram a se alinhar com as profecias que o menino fazia. Algo estava acontecendo e era impossível ignorar. Ana e Marcos começaram a questionar a realidade. Será que as palavras de Lucas eram uma coincidência ou algo muito maior estava em jogo? Mas o que isso significava para o futuro de todos?
A dúvida estava consumindo-os, e o futuro parecia cada vez mais incerto. As profecias de Lucas estavam além do que qualquer um poderia entender, e à medida que o tempo passava, o mistério se tornava ainda mais profundo. O que Lucas estava tentando dizer? E mais importante ainda, o que ele estava prevendo? A tensão na casa dos pais de Lucas estava insuportável. A cada dia, ele falava mais sobre eventos futuros, sobre líderes que surgiriam e cairiam, sobre desastres inevitáveis. Ele parecia viver entre dois mundos, o do passado e o do futuro. Para os pais, a realidade se tornava cada vez mais difícil de entender, até o ponto de estarem divididos entre acreditar no impossível e aceitar que o menino estava de fato conectado a algo que eles não podiam explicar. Certa noite, enquanto o jantar era servido, Lucas, de maneira tranquila e inesperada, falou com uma seriedade que parecia emanar de uma sabedoria distante. Ele será assassinado em uma noite fria, enquanto a nação chora. Mas isso não é o fim. O mundo estará em uma encruzilhada. Só então, quando ele for perdido, o verdadeiro líder surgirá, aquele que será lembrado para sempre. Ana e Marcos estavam quietos, congelados nas palavras do filho. Eles já tinham ouvido declarações semelhantes antes, mas dessa vez parecia diferente. Algo nas palavras de Lucas tinha um peso maior, mais profundo. Ele não estava mais falando de figuras políticas genéricas. Ele falava de uma morte específica, de um evento que, por alguma razão, parecia prestes a acontecer. Algo trágico, algo que envolveria o fim de uma era e o nascimento de outra. Ana, sem saber como reagir, perguntou com uma voz trêmula: "Quem, Lucas? Quem será assassinado?" Lucas não respondeu imediatamente. Ele parecia concentrado em algum pensamento distante. Olhou para os pais, como se os estivesse avaliando, e então disse: "O homem de poder, o que vai transformar tudo. Ele será ferido, mas ele não morrerá. A dor será profunda, mas sua força, a força do povo, o levará a um novo caminho." Marcos, com o rosto pálido, tentou ignorar a intensidade das palavras do filho. Ele se levantou da mesa, afastando-se rapidamente, sentindo-se sobrecarregado pela sensação de que algo muito além da compreensão humana estava acontecendo. No dia seguinte, Marcos, agora preocupado, começou a procurar mais informações sobre figuras históricas e políticos importantes, tentando fazer sentido das palavras de Lucas. Ele procurou entender o que seu filho estava tentando lhe dizer. Mas, ao longo das pesquisas, um sentimento de crescente desconforto tomou conta dele. Ele não estava mais apenas lidando com um menino que fazia declarações inusitadas. Ele estava lidando com um ser que parecia saber mais do que deveria. A obsessão pela verdade o consumia. E então, uma tarde, Lucas foi além. Ele se aproximou de Marcos, que estava sentado em sua mesa de estudos com o olhar fixo em um livro sobre presidentes dos Estados Unidos. "Você está procurando respostas, papai. Mas você não vai encontrar tudo aqui. Algumas coisas não podem ser lidas nos livros." Lucas disse com uma sabedoria surpreendente para sua idade. "Eu sou Abraham Lincoln. Eu sei o que aconteceu com ele. Ele morreu, mas ele vai voltar. Eu sou ele. E eu sei o que vai acontecer." Marcos congelou, seu olhar se fixando em Lucas. Ele sentiu um nó na garganta e um calafrio percorreu sua espinha. Como Lucas poderia dizer algo tão impactante, tão específico, tão impossível? Ele tentava racionalizar tudo isso, mas as palavras do filho pareciam estar se tornando mais claras e mais diretas com o passar dos dias. E como se para confirmar o que acabara de dizer, Lucas fez uma última revelação. "Você vai ver. O próximo presidente, o que vai chegar, vai ser alguém que vai mudar tudo, mas ele não vai ver o fim de seu mandato. O mundo vai ficar em pedaços, mas então ele vai ressurgir em outra forma. Ele vai ser o único que poderá consertar o que foi quebrado." Nesse momento, Marcos sentiu que estava em um terreno desconhecido, um território onde a razão já não tinha mais domínio.
As palavras de Lucas não podiam mais ser ignoradas. Elas não eram apenas ideias ou brincadeiras de uma criança. Elas estavam cada vez mais conectadas com algo que ele não conseguia explicar, algo que se estendia além de qualquer entendimento lógico. Foi quando Marcos, tomado por uma súbita necessidade de encontrar respostas, decidiu investigar mais a fundo. Ele contatou um historiador especializado em Abraham Lincoln e em eventos históricos que moldaram os Estados Unidos. O que ele não sabia era que essa decisão o levaria a um confronto com a verdade, uma verdade que ele nunca imaginou que fosse possível. A reunião com o historiador foi marcada para o final da semana, e Marcos se preparava para enfrentar a realidade de um mistério que estava além da imaginação humana. Ele sentia que algo estava se aproximando, algo que ele não poderia evitar. Ele estava prestes a descobrir algo muito mais profundo do que qualquer um poderia conceber. O que Lucas estava dizendo, embora impossível, estava começando a fazer sentido, e o futuro estava começando a se revelar. À medida que a história de Lucas e suas revelações ganhavam força, um dilema moral se instalava na mente de seus pais. Eles seriam capazes de lidar com a verdade que o filho estava revelando? Ou seria mais fácil ignorar e seguir vivendo no mundo seguro da razão e da normalidade? A resposta estava mais próxima do que eles imaginavam. Os dias seguintes à conversa com o historiador foram pesados para Marcos. A visita ao especialista foi uma mistura de confirmações e negações. O historiador, um homem chamado Dr. Thomas Harrington, ouviu atentamente a história de Lucas, mas parecia mais interessado nos aspectos históricos que envolviam as afirmações do menino do que nas implicações sobrenaturais. Você realmente acredita que seu filho pode ser uma reencarnação de Abraham Lincoln? Dr. Harrington perguntou com uma leve risada nervosa. Ele estava cético, claro, mas ao mesmo tempo ele não conseguia negar que havia algo intrigante sobre o caso. Marcos tentou manter a calma. Não sei o que acreditar. Lucas está falando de coisas que ele não poderia saber, eventos que ocorrerão no futuro, mas também sobre Lincoln. Ele diz ser Lincoln, que é uma reencarnação. Como posso ignorar isso, doutor? Harrington fez uma pausa antes de responder. Bem, a história de Lincoln é sem dúvida fascinante, e há muitos aspectos de sua vida que ainda permanecem misteriosos. Mas eu tenho que ser honesto com você, Marcos. Em minha opinião, é improvável que seu filho seja a reencarnação de Lincoln. O que você está descrevendo soa mais como uma criança precocemente inteligente, ou talvez um fenômeno inexplicável de memória involuntária. Marcos olhou para o historiador, frustrado. Ele queria respostas claras, mas tudo o que recebia eram mais dúvidas. No entanto, algo na expressão de Dr. Harrington o incomodou. Havia uma incerteza no olhar do historiador, algo que ele não podia explicar. Era como se ele estivesse escondendo algo, algo que sabia e que não queria compartilhar. Eu não estou dizendo que você está errado, Marcos, o historiador continuou, mas há algo que você talvez devesse considerar. A história de Lincoln está repleta de profecias e alguns estudiosos acreditam que ele próprio teve visões do futuro. Não estou sugerindo que seu filho é uma reencarnação, mas talvez ele esteja ligado de alguma forma a essas correntes do destino. Talvez ele seja o canal de algo maior. Essas palavras de Dr. Harrington ecoaram na mente de Marcos. Canal de algo maior. Era isso o que Lucas parecia ser. Um menino pequeno, com um conhecimento vasto e uma sabedoria além de sua idade. Mas o que isso significava? O que ele estava tentando dizer sobre o futuro? Enquanto isso, Lucas continuava a fazer suas previsões, sem saber que estavam começando a se alinhar com eventos históricos reais. Ele falava agora sobre um novo líder, alguém que surgiria e que seria fundamental para a reconstrução do mundo. Mas Lucas também falava de morte, de um assassinato que abalaria o país e que traria consequências globais.
Ele dizia que algo grande e incomum estava prestes a acontecer. No entanto, o que mais perturbava Ana e Marcos era que as profecias de Lucas pareciam coincidir com acontecimentos que estavam acontecendo no mundo real. O clima político estava em ebulição, com as tensões aumentando entre diferentes países. Marcos, inquieto, começou a perceber que Lucas não estava falando de eventos passados, mas de algo que poderia realmente acontecer no futuro, algo que poderia ser o início de uma nova era. Naquele mesmo dia, as notícias internacionais estavam repletas de discussões sobre líderes globais e novas alianças que poderiam alterar o curso da história. O presidente dos Estados Unidos estava se preparando para uma visita ao Oriente Médio, e a segurança ao redor dele estava mais apertada do que nunca. A tensão estava no ar, e as palavras de Lucas continuavam a ressoar em sua mente. "Eu sei o que acontecerá", disse Lucas, sem ser provocado enquanto brincava com seus blocos de montar em um tom sério e misterioso. "Ele vai ser atacado, mas não se preocupem. O mundo não vai acabar, mas ele mudará para sempre. O poder vai se mover para outro lugar. Não haverá mais líderes como antes." Ana, com um nó na garganta, olhou para Marcos. As palavras do filho soavam tão específicas, tão certeiras. Ele estava falando como se soubesse o que estava prestes a acontecer. E, de alguma forma, parecia que ele realmente sabia. Marcos sentia um crescente pavor. Ele tinha a sensação de que o mundo estava se preparando para algo que nenhum de nós poderia prever. Algo que seria devastador e, ao mesmo tempo, transformador. E Lucas, de alguma forma, estava no centro disso tudo. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. O presidente, que Lucas mencionara tantas vezes, fez uma aparição pública em um evento no Oriente Médio, e os seguranças estavam mais atentos do que nunca. As notícias sobre possíveis ameaças aumentaram, e o medo de um ataque contra a figura mais poderosa do planeta parecia se espalhar. E de forma inexplicável, a profecia de Lucas estava se aproximando rapidamente de sua realização. Ana e Marcos estavam divididos. O que o futuro reservava para eles? Lucas estava prestes a desvendar o grande mistério que havia envolvido sua vida e sua família. E o mundo inteiro parecia estar em uma linha tênue entre a ordem e o caos. As palavras de Lucas estavam se tornando mais do que uma simples curiosidade de uma criança. Elas eram agora o fio condutor de um mistério que só poderia ser revelado quando o evento crucial acontecesse. O que Lucas sabia, ninguém mais sabia. E a verdade estava prestes a ser revelada. A tensão era palpável na casa dos pais de Lucas. Ana e Marcos viviam um estado constante de ansiedade, sempre à espera do próximo ato que Lucas, com suas profecias misteriosas, anunciava. Os dias que se seguiram à última previsão de Lucas sobre um líder global prestes a ser atacado tornaram-se ainda mais inquietantes. A tensão política mundial estava em seu pico, com líderes mundiais preparando-se para confrontos iminentes. Mas o que mais os aterrorizava era a sensação crescente de que Lucas sabia mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Era uma noite fria, com o vento batendo contra as janelas da casa, quando o acontecimento mais inesperado e surreal de todos começou a se desenrolar. Lucas estava brincando como sempre em seu quarto, quando de repente se levantou e, com um olhar distante, disse: "Agora vai acontecer. O líder, ele está prestes a cair. O que vai acontecer é grande demais para não ser sentido." Ana, que passava por ali, parou na porta. "Lucas, o que você quer dizer com isso? O que vai acontecer? O presidente?" Mas Lucas não respondeu imediatamente. Ele simplesmente olhou para a janela, como se estivesse esperando algo acontecer. Seu corpo parecia tenso, sua respiração mais profunda. Ele estava em um estado de concentração total, como se estivesse prestes a ser consumido por uma energia que ele não conseguia controlar. De repente, o som de uma sirene soou ao longe, ecoando pela cidade.
Era uma sirene de emergência, algo que raramente acontecia em Ridgewood. Marcus correu até a janela, os olhos arregalados de preocupação. Isso não é possível. Não pode ser. E ele vai cair, Lucas disse, sua voz grave e profunda. Mas não vai ser o fim. Ele vai renascer e o mundo vai mudar com ele. Quando ele cair, o futuro será diferente. Marcus estava atônito. Ele correu até o rádio de notícias, ligando-o apressadamente. As palavras do apresentador se entrelaçaram com o pânico no ar. Informações de última hora indicam que o presidente dos Estados Unidos foi alvo de um ataque enquanto estava em uma visita oficial ao Oriente Médio. Sua segurança foi comprometida, mas ele sobreviveu ao atentado. O presidente está em estado crítico e será transferido para uma unidade de tratamento intensivo. O mundo estava em choque. O ataque que Lucas previra, que parecia improvável, se concretizara em um piscar de olhos. Mas o que mais os deixou sem palavras foi a sensação de que, de alguma forma, Lucas sabia que esse evento, embora trágico, não era o fim. Ele dizia que algo ainda maior estava por vir. Naquela noite, a família se reuniu em silêncio. O medo e a dúvida pairavam no ar, mas também havia uma sensação de inevitabilidade, como se tudo já estivesse predestinado a acontecer. Ana sentia que algo se aproximava, algo muito maior do que um simples atentado. O futuro parecia estar se desenrolando diante dela, e o papel de Lucas nesse drama global estava se tornando cada vez mais claro. Mas o que mais assustava Ana e Marcus não era só o que estava acontecendo agora, mas o que Lucas disse depois, enquanto estavam sentados no sofá, assistindo aos noticiários. Ele não vai ser o mesmo, Lucas disse com uma calma assombrosa. Ele vai ser transformado, e quando ele voltar será um líder diferente, com uma missão maior. O mundo vai precisar de alguém assim. Ele vai trazer a mudança que todos esperam. Mas será difícil. Muitas pessoas vão sofrer, mas isso será necessário. Marcus estava chocado com as palavras do filho. Ele não sabia o que pensar. A imagem de Lucas, uma criança de apenas 4 anos, falando com tamanha gravidade sobre questões de vida e morte, sobre o futuro de nações inteiras, era indescritível. Ele olhou para Ana, que estava igualmente perturbada, e ambos pareciam compreender que o que estava acontecendo com Lucas não era algo simples. Ele não estava apenas brincando ou dizendo coisas sem sentido. Algo muito maior estava acontecendo, e estava interligado com eventos que podiam mudar o destino de milhões. Horas depois, quando o noticiário continuou a se desenrolar, uma nova informação surgiu. Fontes confirmam que o presidente sobreviveu ao ataque. Entretanto, a presidência enfrentará uma crise de liderança com questões de saúde pública e segurança que exigem uma reavaliação do futuro político. O presidente tomará uma pausa temporária de suas funções enquanto busca recuperação. A queda temporária do presidente, embora não fatal, teve um efeito devastador sobre o mundo político. O que parecia ser uma crise de saúde, agora se transformava em uma luta pela liderança mundial. E Lucas estava, de alguma forma, no centro disso tudo. Ele vai voltar, mas não como antes, Lucas sussurrou para sua mãe enquanto ela o abraçava. O mundo vai ver o que ele tem dentro de si. Ele vai ser diferente, mas será o que todos precisam. Ana sentiu um arrepio passar por seu corpo. Era como se Lucas fosse uma chave para um segredo escondido, um segredo que não estava ao alcance dela, mas que ele, de alguma forma, tinha o poder de revelar. Ele estava falando de algo que ela não conseguia compreender, mas que, ao mesmo tempo, sentia que era inevitável. Algo estava prestes a mudar, e o papel de Lucas, por mais enigmático que fosse, estava inextricavelmente ligado ao futuro do mundo. Naquela noite, Ana e Marcus se retiraram para seus quartos, mas não conseguiram dormir. A realidade havia se distorcido diante deles. O futuro estava agora em aberto, mas as palavras de Lucas sobre mudança, sobre sofrimento e transformação estavam gravadas em suas mentes. Algo muito maior estava se desenrolando, e Lucas parecia ser o catalisador dessa mudança.
O que viria a seguir, ninguém poderia prever. Mas uma coisa estava clara: o destino de Lucas e o destino do mundo estavam irremediavelmente entrelaçados. E tudo indicava que o que começaria com o renascimento de um líder, um presidente transformado, seria o primeiro passo para uma nova era. Uma era marcada por desafios, esperanças e profecias que Lucas, o menino de 4 anos, parecia entender melhor do que qualquer um. O tempo passou, mas o impacto do ataque ao presidente não diminuiu. O mundo observava em silêncio, à medida que a crise de liderança se desenrolava. Nos dias seguintes, o presidente recuperava-se da tentativa de assassinato, mas o cenário político se tornava cada vez mais volátil. O mundo estava à beira de uma transformação, e as palavras de Lucas continuavam a ressoar na mente de Ana e Marcos. O menino, que agora parecia ser um farol de previsões inquietantes, passou a ser tratado com uma nova reverência, mesmo por seus pais, que antes hesitavam em acreditar em suas palavras. Ana e Marcos se viam imersos em um turbilhão de emoções, ansiosos e, ao mesmo tempo, desconcertados, com o papel que Lucas desempenhava como um mensageiro do futuro. Naquela manhã, após o final de semana agitado de discussões políticas e especulações nos noticiários, Lucas se aproximou de Ana como se fosse uma criança qualquer, mas com um semblante tão sério que era difícil desconsiderá-lo. Ele olhou para sua mãe e disse: "Agora, o que vai acontecer é o que todos estão esperando. O presidente vai voltar, mas ele vai precisar de força. E ele vai encontrar essa força nas pessoas, nas que ainda acreditam. Ele não vai liderar sozinho, mas será com eles que ele mudará tudo." Ana olhou para seu filho, sentindo uma mistura de temor e fascinação. O que ele estava dizendo parecia estar se concretizando diante de seus olhos. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia exatamente o que. Na mesma noite, as notícias começaram a se espalhar. O presidente, após passar por um período de recuperação, fez uma declaração pública de apoio à reconstrução nacional, algo que ele nunca havia feito antes de seu atentado. Ele não apenas se comprometeu a liderar o país em tempos de crise, mas também falou sobre a necessidade de colaboração e unidade, algo que ecoava nas palavras de Lucas. "Este não é um momento para governantes solitários", disse o presidente em sua transmissão. "Agora é a hora de nos unirmos, de juntos, como povo, moldarmos o futuro. Acredito que a força de uma nação está na sua capacidade de se regenerar, de se reinventar. Nós podemos e devemos fazer isso agora." Ana, observando a transmissão, não pôde deixar de pensar nas palavras de Lucas. Ele havia falado sobre esse momento, mas agora o presidente parecia viver a realidade daquela profecia. O país estava, de fato, em um ponto de inflexão, e o líder que havia sido atacado, que poderia ter sucumbido ao trauma e à perda, estava a se erguer novamente, mais forte e mais determinado. Enquanto o mundo observava, o futuro do país parecia estar sendo moldado em tempo real. No entanto, ainda havia uma sensação de que, por mais que o presidente tenha dado o primeiro passo, o maior desafio ainda estava por vir. E à medida que os dias se passavam, o nome de Lucas começou a ser mencionado por algumas fontes não oficiais, como uma criança que poderia, de alguma forma, prever o futuro. O menino continuava a fazer suas previsões com uma tranquilidade que desafiava a lógica. Ele falava sobre a ascensão de novos líderes, sobre mudanças sociais profundas e até mesmo sobre catástrofes naturais que ocorreriam. Mas o que mais o preocupava, aparentemente, eram as pessoas e a transformação interna que o mundo precisaria passar para se ajustar ao novo ciclo. "Não será fácil", disse Lucas a Ana, enquanto brincava com seus brinquedos no chão. "Mas as pessoas vão entender. Elas vão olhar para as estrelas e saber que a mudança vem de dentro delas." Essas palavras, simples mas profundas, fizeram Ana refletir.
Será que tudo isso estava realmente ligado a uma mudança interna, tanto no líder global quanto nas pessoas ao redor do mundo? Seria essa a verdadeira transformação que Lucas estava prevendo, não apenas política ou histórica, mas espiritual? Enquanto o presidente começava a se reconstruir e o mundo se preparava para a recuperação, o pensamento de Ana girava em torno de seu filho. Talvez Lucas não fosse apenas um mensageiro de eventos futuros, mas um reflexo do próprio mundo. Ele estava, de certa forma, antecipando a transformação interna e coletiva que a humanidade teria que passar para realmente entender e alcançar a mudança que o futuro exigiria. Meses se passaram e o cenário político global foi lentamente se estabilizando. O presidente, com sua visão renovada, realmente parecia estar liderando o país em uma nova direção, focando na união das pessoas e no fortalecimento das bases da democracia. Ele não era mais o homem que antes liderava a nação com uma abordagem autoritária, mas um líder que, após o atentado, encontrou uma nova perspectiva sobre o poder. As palavras de Lucas, que inicialmente pareceram meras profecias infantis, agora eram vistas por alguns como uma antecipação de uma realidade iminente, algo que estava prestes a acontecer. E enquanto o mundo começava a encontrar um caminho de regeneração, Ana e Marcos se viam diante de uma conclusão inevitável. Lucas não era apenas uma criança especial. Ele era, de alguma forma, a chave para entender um processo mais profundo que estava em andamento no mundo. E ao olhar para ele, Ana e Marcos não conseguiam deixar de pensar que talvez, por mais misterioso e impossível que fosse, Lucas tivesse dado ao mundo algo ainda mais valioso do que qualquer previsão: a esperança de que a verdadeira mudança vem do interior. O mistério de Lucas estava de certa forma resolvido, mas a transformação que ele havia anunciado ainda estava se desenrolando, à medida que o futuro continuava a se desenrolar diante dos olhos de todos. E assim, a história de Lucas, o menino de 4 anos que se declarou Abraham Lincoln e revelou profecias sobre o futuro, chegou a um fim, mas na verdade era apenas o começo de uma nova era. Embora o futuro do país parecesse começar a se estabilizar após a recuperação do presidente e sua transição para um novo estilo de liderança, Ana e Marcos ainda estavam imersos no mistério que cercava seu filho. As profecias de Lucas estavam se realizando diante dos seus olhos, mas a verdade sobre o que ele representava ainda os eludia. As palavras do garoto, que antes pareciam caóticas e fragmentadas, agora estavam tomando uma forma cada vez mais coesa, como se fossem as peças de um grande quebra-cabeça que precisava ser montado. Foi uma tarde particularmente chuvosa, com o vento batendo forte nas janelas, que Ana teve um momento de reflexão profunda. Ela estava sentada sozinha na cozinha, com uma xícara de chá quente, pensando sobre como Lucas parecia sempre estar à frente de seu tempo. Não era apenas uma questão de palavras ditas em momentos aleatórios. Havia algo mais profundo, algo invisível que o conectava a um futuro ainda não compreendido. Nesse momento, ela pensou nas palavras de Dr. Harrington, o historiador, que lhe dissera que o papel de Lucas poderia ir além da reencarnação de Abraham Lincoln, algo maior do que uma simples conexão com o passado. Ele havia sugerido que o menino poderia ser, de alguma forma, o canal de uma mudança cósmica, um elo entre as eras, uma conexão direta entre o que foi e o que está por vir. Mas o que isso significava? Como uma criança tão pequena poderia ter uma compreensão tão profunda do mundo? E mais ainda, o que ele realmente queria dizer com suas afirmações de transformação global? Ana decidiu conversar com Marcos sobre isso, mas ele também estava sendo consumido por um tipo de obsessão silenciosa. Nos últimos dias, Marcos passara a estudar mais sobre a história de Abraham Lincoln, mas não apenas a história convencional. Ele se aprofundava em detalhes obscuros e misteriosos, lendo sobre as visões de Lincoln,
sobre seus próprios sentimentos de desespero e os desafios que enfrentou durante a Guerra Civil. Ele estava começando a perceber que as profecias de Lucas não estavam apenas se referindo a eventos históricos, mas também a algo metafísico. Talvez Lucas estivesse conectando o mundo físico com o mundo espiritual. E talvez a chave para entender isso fosse a transformação interna que ele falava. Enquanto isso, Lucas continuava a surpreender os dois com suas observações. Um dia, enquanto estava brincando com sua coleção de blocos, ele se virou para sua mãe e disse com uma seriedade alarmante: "O povo vai precisar olhar para si mesmos, mãe. Eles não vão entender no começo, mas vão ter que se olhar no espelho e mudar. Só então, quando todos se unirem, o verdadeiro líder virá. Não aquele de carne e osso, mas aquele que representará a alma de todos." Ana ficou em silêncio, processando aquelas palavras. O que Lucas queria dizer com líder da alma? Será que ele se referia a um líder espiritual? Algo além da política? Algo além do que ela conseguia compreender? Naquela noite, Ana e Marcos conversaram longamente sobre as últimas revelações de Lucas. Eles discutiram, ponderaram e tentaram encontrar uma lógica para tudo aquilo, mas quanto mais conversavam, mais o mistério se aprofundava. O futuro parecia mesmo se revelar aos poucos, mas também havia um grande vazio, um espaço entre as palavras de Lucas e a realidade concreta do mundo em que viviam. Talvez Lucas fosse o catalisador para uma mudança global, mas como isso se concretizaria? Eles estavam apenas começando a entender a magnitude de seu papel. À medida que o tempo avançava, o mundo estava lentamente se ajustando ao novo cenário político. O presidente, agora em recuperação, começou a implementar reformas significativas, como uma nova abordagem para as relações internacionais, com ênfase em unidade e colaboração. Mas o que mais parecia refletir as palavras de Lucas era um movimento crescente nas ruas. Grupos de pessoas, muitas vezes sem saber a verdadeira razão, começaram a se unir por uma causa comum. Eles clamavam por liberdade, justiça e, mais importante ainda, por uma nova visão para o futuro, algo que os unisse e os fizesse olhar para dentro de si mesmos. Os líderes emergentes de diferentes partes do mundo começaram a abraçar essa ideia de transformação interna. Alguns se autodenominaram líderes espirituais, pregando que a mudança real não viria de um governo ou de uma figura de poder, mas do despertar coletivo da humanidade. Seriam essas as palavras de Lucas tomando forma no mundo? Estaria ele falando de uma transformação espiritual global? Ou mais precisamente, da necessidade de os povos se unirem para resolver as questões profundas que os afligem de uma maneira mais profunda e verdadeira? Essa ideia de líderes espirituais começou a tomar força em diferentes movimentos sociais e políticos. O mundo parecia finalmente começar a entender o que Lucas havia dito. A mudança verdadeira não viria de cima para baixo, mas de dentro para fora. Em meio a tudo isso, Ana começou a ter sonhos estranhos, sonhos com figuras antigas e poderosas, com rostos conhecidos de tempos passados, como se estivesse sendo visitada por aqueles que tinham moldado a história. Ela viu Lincoln, mas também viu outros, figuras de diferentes eras, como Gandhi e Mandela, todos juntos, com um olhar sereno, como se observassem o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Ela sabia que esses sonhos não eram simples produtos de sua mente, mas mensagens, alguma forma de confirmação de que o mundo estava de fato passando por uma transformação maior do que ela podia imaginar. Ana e Marcos estavam agora profundamente imersos na jornada de Lucas. Eles já não se perguntavam mais se ele era uma reencarnação de Lincoln, mas se ele era algo ainda mais significativo. Ele era, de fato, a chave para o futuro da humanidade. E as profecias que ele trazia não eram apenas visões do futuro, mas chamadas à ação.
Cada palavra de Lucas parecia um convite para que o mundo, as pessoas, se preparassem para a transformação interna que deveria ocorrer para que a verdadeira mudança pudesse acontecer. Agora, mais do que nunca, Ana e Marcos sabiam que o futuro estava em movimento. E Lucas, o menino de 4 anos, era a alma desse movimento, o portador de uma mensagem que, embora incompreensível para muitos, era de fato a semente do que viria a ser uma nova era. À medida que o tempo passava, a transformação que Lucas havia profetizado parecia não apenas iminente, mas inevitável. O mundo estava se aproximando de algo monumental, e todos os sinais estavam se alinhando. As reformas políticas, os movimentos de justiça social e até mesmo as mudanças nas mentalidades globais começavam a se intensificar. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de incerteza estava mais viva do que nunca. O que exatamente estava prestes a acontecer? E como Lucas, uma criança tão pequena, parecia saber disso tudo, Ana e Marcos se viam constantemente questionando a realidade à sua volta. Lucas parecia ser o único que tinha uma compreensão do futuro, e isso os deixava cada vez mais em um estado de confusão e temor. Eles não podiam negar as mudanças ao seu redor, mas cada novo evento parecia apenas aumentar o mistério e a complexidade da situação. Uma noite, enquanto Ana e Marcos se preparavam para dormir, Lucas entrou em seu quarto, como fazia frequentemente, e se sentou na beira da cama. Ele parecia mais sério do que nunca. "Mãe, pai", ele disse, com um tom grave, "eles não vão entender de imediato. O futuro é grande demais para eles, mas eles terão que seguir a estrada que já foi traçada." Ana olhou para ele, o coração batendo mais rápido. Ela sabia que, em seus sonhos, em sua visão, ela havia visto esse futuro, mas era como se as palavras de Lucas fossem um enigma que ela ainda não conseguia decifrar. "O que você quer dizer, Lucas?" perguntou, tentando entender. "Que estrada é essa?" Ele olhou para ela com uma calma impressionante, os olhos fixos em um ponto além dela, como se estivesse vendo algo que ela não podia perceber. "A estrada da verdade. Quando eles se olharem no espelho, eles verão quem realmente são. Não será fácil. Muitos vão lutar, mas será necessário." Essas palavras ficaram com Ana por dias, mas ao mesmo tempo mais perguntas começaram a surgir. O que significava olhar no espelho? O que estava além disso? Estaria Lucas dizendo que o mundo precisaria passar por uma jornada interna de autorreflexão, uma transformação de dentro para fora? Marcos, em particular, se viu mais envolvido do que nunca na questão de Lucas e suas profecias. Ele passou a investigar tudo o que conseguia sobre figuras históricas que, de alguma forma, poderiam ter feito uma mudança similar, ou que, de alguma forma, souberam prever um evento grande que alteraria o curso da história. A palavra espelho tornou-se um símbolo recorrente em sua mente. Ele pensava em todas as vezes que Lucas falara sobre mudança, sobre ver algo que não podíamos ver antes. O espelho parecia ser um símbolo de autodescoberta, mas também de distorção. Ele começou a sentir que a verdade que Lucas estava tentando transmitir era algo muito mais profundo e desconfortável, algo que estava prestes a ser revelado, mas que poderia ser insuportável para aqueles que não estavam preparados. Em um certo ponto, Marcos se aproximou de Ana com uma teoria. Talvez Lucas esteja nos dizendo que estamos prestes a enfrentar uma grande mudança interna, como sociedade, algo que vai nos forçar a confrontar nossas sombras, nossa verdadeira natureza. O espelho pode ser apenas o reflexo da nossa humanidade. Ana sentiu uma leve tensão no ar, mas ao mesmo tempo algo parecia fazer sentido nas palavras de Marcos. Eles estavam começando a ver o que estava por trás das palavras de Lucas, mas não podiam enxergar o quadro completo. As mudanças externas, os eventos globais, as figuras políticas se transformando e o surgimento de novos movimentos sociais, tudo isso parecia ser parte de algo maior, algo que envolvia uma mudança interna universal.
Mas como Lucas disse, muitos não seriam capazes de compreender ou aceitar isso de imediato. Eles precisavam primeiro olhar no espelho, ver quem realmente eram, e isso por si só seria o maior desafio de todos. À medida que as semanas avançavam, o mundo parecia estar se distanciando do caos inicial e começava a se organizar em torno de uma nova ordem, não liderada por governantes, mas por uma visão coletiva de mudança. As palavras de Lucas continuavam a ressoar, com mais pessoas começando a questionar o que significava realmente estar livre e unido. O governo e os líderes mundiais ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, mas algo mais profundo estava se desenrolando nas ruas, nas mentes e corações das pessoas. A sensação de que algo grande estava por vir estava em toda parte. Enquanto isso, Lucas, ainda com seus olhos inquisitivos e expressão imperturbável, continuava a fazer suas declarações. Em um dia particularmente silencioso, ele disse: "O líder que vem não será o que todos esperam. Ele não virá com força ou poder, mas com uma mensagem de esperança. Ele virá de onde menos se espera, e sua mensagem será clara." Ana e Marcos ficaram sem palavras. O futuro estava cada vez mais obscurecido por um véu de mistério. Mas as profecias de Lucas pareciam estar em um caminho firme, e tudo o que eles podiam fazer era aguardar o momento certo para que o desenrolar da história se completasse. À medida que mais pessoas ao redor do mundo começavam a ouvir o chamado para a mudança interior, a frase de Lucas, "Olhem no espelho", se tornou um símbolo de introspecção coletiva. Os líderes poderiam mudar, mas a verdadeira mudança só viria quando as pessoas estivessem prontas para encarar a si mesmas e a verdade do que haviam sido. O mistério persistia, mas a grande transformação que Lucas havia previsto parecia mais próxima do que nunca. E com ela, o grande segredo estava prestes a ser revelado. O mundo não mudaria a partir de cima, mas de dentro para fora. E o que o futuro traria para a humanidade dependeria de sua capacidade de se reinventar, de olhar para si mesmo e aceitar sua verdadeira natureza. Mas a grande dúvida ainda permanecia. Todos estariam prontos para essa transformação. E quem seria, de fato, o líder que surgiria, guiando a humanidade para o próximo estágio de sua evolução? Só o tempo diria. E Lucas, o menino de 4 anos, continuava a ser o ponto de partida dessa jornada extraordinária. Você disse, o impacto das palavras de Lucas estava mais do que nunca sendo sentido por todos ao seu redor. O mundo parecia estar se ajustando à sua visão, e o conceito de mudança interna, de olhar no espelho, estava se tornando o centro de muitos discursos políticos, espirituais e sociais. As palavras do menino, uma vez desacreditadas, agora eram estudadas e discutidas, embora ninguém soubesse ao certo como interpretar o que ele realmente significava. Ana e Marcos estavam em um ponto de não retorno. Eles haviam começado a aceitar, não com facilidade, mas com uma nova perspectiva, que Lucas não era apenas uma criança com uma imaginação vívida ou uma reencarnação de uma figura histórica. Ele parecia ser o catalisador de algo muito maior, uma transformação universal, que começava em sua própria casa e se estendia por todo o mundo. Cada uma das profecias de Lucas estava se alinhando com os acontecimentos mundiais. Quando ele falara sobre o presidente sendo atacado, ninguém imaginava que isso aconteceria tão rapidamente. Quando ele previu que a verdadeira mudança viria não de uma pessoa poderosa, mas de uma transformação coletiva das massas, o mundo começava a dar sinais de que essa era a direção em que se dirigia. Mas ainda assim, o maior mistério permanecia. Quem seria o líder de Lucas? E o que significava, de fato, olhar no espelho? Ana e Marcos estavam profundamente absorvidos nesse questionamento. Eles haviam feito uma viagem longa e muitas vezes solitária para entender o papel de Lucas,
mas ainda não conseguiam compreender o ponto final do enigma. O que Lucas queria dizer com o líder que virá? Quem seria essa figura que ele afirmava ser diferente de qualquer um que já tivesse governado ou guiado a humanidade? Era uma tarde nublada e tranquila, quando Lucas, sem aviso, se aproximou de Ana e Marcos enquanto eles estavam sentados na sala, conversando sobre os acontecimentos recentes. Ele se sentou entre eles, com a mesma calma imperturbável que sempre demonstrara. Eles vão encontrar a verdade em breve, Lucas disse, olhando para eles com seus olhos profundos, como se já soubesse mais do que eles jamais poderiam. Mas será difícil. Eles vão resistir, mas não terão escolha. O líder virá de onde não se espera. E quando ele aparecer, não será para ser adorado ou seguido cegamente, mas para guiar todos a entenderem que o verdadeiro poder está nas mãos de cada um. Essas palavras estavam longe de ser confortantes. Havia uma urgência nelas, algo que indicava que o futuro era mais incerto do que qualquer um imaginava. Ana sentiu uma sensação de alívio, misturado com apreensão. O futuro era algo que ninguém poderia realmente controlar, mas algo ainda maior parecia estar se aproximando. A transformação global estava a caminho, mas ela sabia que muitos resistiriam a ela. Você está falando de um líder político ou algo diferente? Marcos perguntou, sua voz tensa de curiosidade. Lucas olhou para ele com uma serenidade que só ele parecia possuir. O líder não será político. Ele não virá de um governo ou de uma nação específica. Ele será o que as pessoas precisam, mas o que elas precisam nem sempre é o que elas querem. As palavras de Lucas reverberaram na mente de Ana. O que significava isso? Um líder sem um título formal, sem um cargo, mas ainda assim capaz de liderar? E mais importante, como a humanidade poderia estar pronta para aceitar esse novo tipo de liderança? Para a maioria das pessoas, o líder era alguém com poder político, militar ou financeiro. Mas Lucas estava sugerindo algo diferente, algo revolucionário. Os dias que seguiram foram cheios de discussões internas e externas sobre a mudança que estava ocorrendo no mundo. Líderes espirituais e pensadores começaram a defender que a verdadeira transformação viria da capacidade de cada indivíduo se reconectar consigo mesmo, de olhar para seu próprio reflexo e mudar de dentro para fora. Movimentos em prol da paz, igualdade e sustentabilidade começaram a tomar uma forma mais universal, não como uma ideia imposta por um único líder, mas como um movimento global que abraçava a ideia de responsabilidade compartilhada. Ana e Marcos se encontraram na linha de frente desse despertar. A jornada de entender Lucas e suas profecias se transformara também em uma jornada pessoal. Eles começaram a questionar suas próprias vidas, suas escolhas e sua visão de mundo. Como poderiam estar contribuindo para essa mudança interna global? Como poderiam, como indivíduos, fazer parte dessa revolução que começava a se espalhar por todo o planeta? Era uma transformação silenciosa, mas poderosa. Lucas, com suas palavras simples e ao mesmo tempo profundas, era o ponto de partida. Ele era o reflexo de algo maior, uma era em que a humanidade precisaria deixar de lado as divisões e os interesses pessoais em favor de uma unidade maior, mais conectada, mais consciente. Na noite em que o presidente fez um novo discurso público, algo marcante aconteceu. Ele não falou mais sobre poder ou autoridade. Em vez disso, ele pediu à população que olhasse para dentro de si mesma, que refletisse sobre os valores essenciais que uniam a todos, independente da política ou da ideologia. Suas palavras estavam alinhadas com as de Lucas, com a ideia de transformação interior. O presidente, mais do que nunca, parecia estar não apenas se recuperando fisicamente, mas também espiritualmente. Ele estava agora, de alguma forma, falando a linguagem que Lucas havia previsto. O mundo estava em um momento decisivo, onde a liderança, como a conhecíamos, estava começando a desaparecer.
E com isso surgia uma nova forma de liderar. A liderança que vinha de dentro da união das pessoas, da busca pela verdade e pela compreensão mútua. Ana e Marcos, sentados juntos naquela noite, olhando para Lucas brincar, sabiam que a resposta para o mistério que havia começado em sua casa estava mais próxima do que nunca. O futuro estava finalmente começando a se revelar. E embora o mundo não estivesse completamente preparado, a mudança estava acontecendo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O líder que Lucas havia predito talvez não fosse um único homem ou mulher, mas a humanidade como um todo. E no fim, a verdadeira liderança viria de cada um de nós, ao refletirmos sobre nossas ações e escolhas, e ao nos unirmos em um propósito comum de transformação e evolução. O mistério de Lucas se desfez não com uma revelação grandiosa, mas com uma semente plantada no coração de todos. A mudança que ele previu não estava em uma única figura de poder, mas na capacidade de cada pessoa se olhar no espelho e, ao refletir, decidir ser melhor, mais compassivo, mais justo, mais unido. E assim o futuro se formava, não mais como um destino inevitável, mas como uma jornada coletiva. E de alguma forma, Lucas sabia disso o tempo todo.